Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu estava aqui estudando agora e eu pensei em ligar a câmera rapidamente para filmar um pouquinho para vocês. E como muitas mães chegam no consultório, né, com um discurso de que a criança pronuncia palavras erradas, ou que a criança tem preguiça de falar, só aponta, ou muitas vezes crianças que de fato, né, por algum atraso, por alguma dificuldade, algum distúrbio, acaba falando mais tarde também. Então eu queria falar um pouquinho para vocês assim, o que nós, né, enquanto profissionais, podemos fazer por essas crianças e o que os pais também podem fazer para auxiliar este processo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre estabelecer um diálogo, né? Não tem como você pensar no diálogo, na expressão, somente pela fala, né? Nós já expressamos aquilo que queremos de forma física, né? Quando a gente expressa algum sentimento, positivo ou não. Então é muito importante que você já comece a falar com a criança, né? Com o desenvolvimento dela antes de fato ela adquirir a fala. Cria com aquela criança um processo interativo, né? Através da comunicação, através da expressão corporal. Agora, quando a criança começa ali no seu 1 ano e meio, 2 anos, né, que ela começa a falar as primeiras palavrinhas, é muito importante que você tenha com essa criança contato visual. Por quê? Quando a criança começa a falar, e eu tenho algumas pessoas próximas a mim que fazem isso, começa a balbuciar, né? A falar palavrinhas, sair de sonzinhos que na verdade não são ainda palavras, mas que para eles já está expressando alguma coisa. Quando você mantém com a criança esse contato visual e ela consegue olhar, né, no seu rosto, os movimentos que você faz para abrir a boca, para falar, você já está trazendo para a criança uma consciência de movimentação. Então ela já para, ela já olha para você e ela já compreende, né, que para falar não é somente o som, mas que eu também expresso um movimento. A criança já começa a lhe falar as primeiras palavrinhas dela, né? Elas começam a descobrir um novo mundo. Mas muitas crianças já estão começando com algumas palavrinhas, mas ainda não verbalizam por completo, né? Saem as palavrinhas um pouquinho erradas. Primeiramente, elas pronunciam as vogais, né? Então, as crianças têm muita prática de apontar o dedo. Né? Então, nesse momento, eu sempre falo para as mães, nós precisamos trazer para a criança o empoderamento da fala. Por quê? Quando a criança começa a compreender que quando eu aponto o meu dedinho, eu estou indicando para a pessoa o que eu quero, mas eu não estou verbalizando, né? Nós podemos ignorar a criança, falar, ela está apontando ali, ela não fala ainda. Não, a criança já está expressando aquilo que ela está precisando, né? Então, o que você tem que fazer? Você chega até a criança e fala, por exemplo, a criança apontou para a água, né? Ela quer água. Então você vai até a água e diz, filho, você quer água? Isso aqui se chama água. Aí você repete ali algumas vezes e traz o objeto para a criança, né? Então, a criança, nesse momento, já está expressando corporalmente aquilo que ela quer, né? Ela já está trabalhando o contato com você, né? Então, nós precisamos trazer para a criança empoderamento, para que ela compreenda que, quando ela adquirir a fala, ela vai, de fato, conseguir pedir aquilo que ela quer. Então você traz um estímulo, né? Para que ela compreenda que quando eu peço, eu posso receber. Dica que eu também gosto muito de falar é quando a criança começa ali a falar as suas primeiras palavrinhas, né? Nós temos muito essa questão de muitas vezes a criança não pronuncia corretamente, aí você, ai, que bonitinho, né? Que fofinho, olha como que ele está falando, né? Isso é um erro muito grande. Então, se a criança pronunciou errado, você não a corrija falando, olha, você falou errado, mas você vai lá e fala corretamente para ela, né? Numa conversa mesmo, estabelecendo um diálogo, um olho no olho, isso é muito importante, essa troca é fundamental. Mas aí você vai e fala corretamente, né? Não diga para a criança que ela está errada, né? Para que ela também não se traumatize com isso, para que ela compreenda que isso também é um processo, né? Então, quando a criança já começou a falar as primeiras palavrinhas, nós temos que trazer para a criança vocabulário. Então, como que eu trago vocabulário? Através de figuras, então você apresenta figuras para a criança e vai nomeando, né? Olha, isso aqui é uma vaca, isso aqui é uma cadeira. Aí você vai trazendo referências para a criança. Livrinhos infantis são incríveis também, né? Então você mesmo como
como orador, já pode começar a fazer a leitura dos livrinhos para a criança, às vezes ler repetidamente o mesmo livrinho, para que ela também já crie uma consciência, para que ela compreenda aquela história, né? Então é muito importante isso também. E uma outra diquinha que eu gosto muito são aquelas musiquinhas infantis, musiquinhas curtas, que tem várias repetições, então com sílabas, né? Então tudo que você puder usar, como eu, né, falei aqui, de sensório motor, auditivo, todas as fontes da criança, você vai trazer para ela um ambiente que facilita a fala. Então é muito importante que a família traga esse referencial, né? A conversa também, né? A conversa em família, né? Traz para a criança uma consciência de que, olha, as pessoas se conversam, a fala é importante, ela faz parte do nosso dia a dia, né? O conversar com a criança, sentar no chão mesmo, sabe? Ver o que interessa para essa criança, o que ela gosta de fazer, né? Aí você cria ali, estabelece com ela um vínculo, né? Uma comunicação. E essa comunicação também é visual, também é afetiva, né? Então, se vocês usarem, né, o contato visual, estabelecendo um diálogo, empoderar a criança na fala, né? Trazer recursos para o desenvolvimento, tudo isso vai auxiliar aí a sua criança, né? Seja paciente, seja o seu filho ou alguém que você conheça, né? Você vai estar então aí auxiliando a criança. Então espero que vocês tenham gostado, que isso tenha efeito para vocês. E eu vou ficando por aqui. Aproveito dizer que, para quem não sabe, eu tenho um e-book que fala sobre os 10 passos para a abertura de um consultório psicopedagógico, que esses passos trazem, né, um sucesso. Então, se você se interessar, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.